Então, eu entendo que o conceito da norma jurídica, conceituar a norma jurídica, conceituar as regras do jogo, né? Dentro da introdução ao estudo do direito, que é o nosso tema agora, desse momento, né? Eu entendo que a norma jurídica exerce um papel de instrumento. A norma jurídica exerce um papel de instrumento, ela é um instrumento codificador, é um instrumento que define a conduta jurídica, é um código que define a conduta jurídica. Norma jurídica é um código que define a conduta jurídica, define a forma de agir, o quando agir, esclarece quando que a pessoa pode agir. Então, se eu vivo em sociedade civil, sócios da coisa comum, sócios do bem comum, sócios dentro de uma sociedade civilizada, sociedade civil, sócio da civilização, é o que nós somos. Então eu vivo debaixo de regras, sobre o argumento de regras. Onde estão escritas essas regras? Onde estão positivadas essas regras? Essas regras estão positivadas no Código Civil. Anote aí, Código Civil, portanto, é o conjunto de regras de convivência dentro da sociedade civil. A sociedade civil é a sociedade civilizada, a sociedade organizada. Essa conduta exigida, não é? Ela é exigida por quem, esta conduta? Ela é exigida pelo Estado. O Estado é que faz a cobrança da conduta do cidadão dentro da sociedade. O Estado é quem faz a cobrança da conduta do cidadão dentro da sociedade civil organizada. O Estado é quem cobra, o Estado é que tem o poder de coação, de coagir, de usar até da força, e somente o Estado pode usar da força para cobrar o cidadão. Então, quando eu saio pelas ruas dirigindo o meu automóvel, ou eu saio pelas ruas a caminhar, a passear, ao atravessar a faixa de pedestres, né? Ao comprar em um comércio, ao me deslocar de minha residência ao meu trabalho, do meu trabalho à minha residência, eu estou sob a vigência de normas jurídicas, normas estas positivadas dentro de um código de normas, um conjunto de normas. Que código é esse? O Código Civil, dentro de uma sociedade civil organizada, dentro de uma sociedade civil, dentro de uma sociedade civilizada. Código Civil, Código da sociedade civilizada, organizada. Eis a questão, eis a forma. As normas ou regras jurídicas estão para o direito de um povo, assim como as células para um organismo vivo, né? Ou seja, não há vida sem as células e não há uma sociedade sem direito. Não existe sociedade sem o direito. Não tem como termos uma sociedade sem direito, né? Tal importância do direito. Bom, e como nasce esse direito? Como isso acontece? Né? Como sintetizar, descrever o direito? Como escrever o direito? Para isso existem métodos, né? Para isso existem formas de se fazer, né? Que nós não vamos entrar nisso no momento agora, né? Mas eu devo ressaltar, devo dizer que o modelo imposto atualmente, né, vem, né, de uma fórmula antiga, né, copiada do Código Alemão, que nós vamos tratar isso em codificação, numa aula mais à frente. Mas olha só, a princípio, os códigos, né, e as leis e as normas surgem da necessidade de se trabalhar as regras da convivência dentro da sociedade. E como é que isso funciona? Como é que isso surge? Como que isso acontece, né? Normalmente, né, isso surge no direito costumeiro, né? Eu tenho um costume, eu tenho o hábito, eu tenho o costume de fazer determinada coisa, determinada situação, né? E aí eu estou procurando um exemplo, e aquele exemplo que ninguém esquece, né? Os piores exemplos, né? Os piores ou os melhores exemplos, né? Mas vamos para um exemplo clássico, que não está na lei, mas um dia irá virar lei, porque é usual e costumeiro se fazer isto, é do nosso uso.
Se costuma fazer assim, é usual e costumeiro, mas ainda não é uma lei. Por que não é uma lei ainda? Mas pode se virar uma lei, pode se virar uma matemática, né? Onde eu olho e falo, tem que ser dessa forma, sem interpretações, né? Então, primeiro momento, usos e costumes. Usos e costumes, já vou dar um exemplo. Segundo momento, de tanto fazer desta maneira, ser usual e costumeiro, os juízes começam a pegar casos, não existe a lei. Os juízes começam a pegar casos e começam a falar assim, olha, né? Parece que é usual e costumeiro se agir dessa maneira. Então vamos dar uma sentença de acordo com este costume e esse uso. Aí sentença. O outro dá uma sentença. O outro dá uma sentença. O outro dá uma sentença. Qual é o nome disso? Quem que lembra? Quem que lembra aí? No chat. Quem que lembra? Vocês já ouviram isso? A gente vê isso na televisão, pessoal. Quem que sabe, né? De tanto se usar determinado hábito, determinado costume, e os juízes julgarem de forma igual aquele caso, sempre daquela maneira, não é? Forma-se uma jurisprudência, né? Juris é direito, prudência é cautela. Então, por cautela, por prudência, se forma a jurisprudência, que é o exame de determinada matéria, de determinado assunto, que de forma reiterada vem se repetindo, e aí os juízes falam, o meu colega lá do Rio de Janeiro deu uma decisão assim, eu vou por prudência dar uma decisão igual a dele, aí eu dou uma decisão. O outro colega lá de Brasília deu uma decisão assim, por prudência e por cautela, o colega de São Paulo dá uma decisão. Rio, São Paulo, DF, Pará, Paraná, Acre, Amazonas, Manaus, Rio Grande do Sul, entendem? Todos por prudência decidem o direito, por prudência, por cautela, criando uma jurisprudência baseada em usos e costumes. É usual e costumeiro agir assim. Jurisprudência vem e confirma. Hora de resolver essa questão. Sem o judiciário falar que é a forma de se conduzir. Então, uso e costume, jurisprudência, e agora o que o parlamento faz? Vamos criar uma lei e decidir que daqui para frente vai ser assim? Por lei, forma-se a norma jurídica, né? Forma-se a lei, baseado primeiro em usos e costumes. A jurisprudência vem e confirma, agora eu tenho uma lei. Percebe isso? Agora eu tenho uma lei? Aí a lei vem e confirma isso. Eu falei que no início da aula, para quem pegou o comecinho da aula aí, né? Eu falei que nós íamos falar hoje de surgimento da norma jurídica, que é o tema atual. Eu falei que nós íamos falar em teoria tridimensional da norma, de Miguel Reale, que nós já vamos entrar nela já, né? E falei que talvez nós falaríamos de fontes do direito. Então já estamos falando das fontes do direito. E a primeira fonte do direito, e a fonte que eu devo sempre beber, sempre usar, sempre ir nesta fonte, é a lei. Mas aqui eu estou dizendo que não existe uma lei. Agora vamos para a prática, né? Qual a lei que não existe e o que eu estou falando, existem outras, né? Vamos usar o exemplo da pensão alimentícia, né? O pessoal comenta assim, se deve 3, cadeia. Vocês já viram isso? Não pode dever 3? Se dever 3, cadeia? Mas onde é que está isso na lei? Onde é que está isso na lei? Não está na lei. Sabiam que não está na lei? Pessoal, alguém está tranquilo aí o áudio? Vocês sabiam que não está na lei? Como assim não está na lei, professor? Não está na lei. Estou aqui para o áudio, jurisprudência, ok. Tá valendo no chat aqui. Não está na lei. O que não está na lei? Não está na lei que se ficar devendo 3 parcelas de pensão alimentícia, eu vou parar na cadeia. Não está na lei isso. Como assim, professor? Não está na lei? Não é assim que funciona? É, mas não está na lei. Ai, que legal isso. Poxa, então quer dizer, o próximo passo é fazer uma lei? Talvez sim, talvez não. O que é usual e costumeiro? Olha, então agora vamos ao caso concreto, né? Vou dar o exemplo. Pessoal, lembrando, tema da aula de hoje, norma jurídica, teoria tridimensional do direito e fontes do direito. São os 3 temas que nós vamos trabalhar em conjunto, tá?
mas eu vou, vocês já sabem, né? De forma gradual, nós vamos falando, conversando, dando os exemplos e trabalhando um a um, cada tema, até chegar ao final. Se nós não finalizarmos hoje, a gente continua amanhã, principalmente porque fontes do direito são 4 fontes, né? Estamos falando de um conjunto de fontes. Quais são as fontes do direito? Já vou adiantar quais são as fontes. A primeira fonte do direito é a lei. A lei é a primeira fonte da qual eu devo, buscar, devo ir atrás da primeira fonte. A primeira fonte é sempre a lei. Sempre eu devo me pautar, me basear, fulcro na lei, né? A gênese de tudo é a lei. Mas se não houver a lei, usos e costumes. Se não houver usos e costumes, jurisprudência. Se não houver lei, usos e costumes, jurisprudência, doutrina. Então as 4 fontes do direito são lei, usos e costumes, doutrina e jurisprudência. Não necessariamente nesta ordem, sendo que a única ordem que existe, que a primeira fonte do direito é sempre a lei. As outras independem da ordem, vai depender da situação, do caso a caso, vai depender da sociedade, tá? Mas a lei é sempre a primeira, as outras não tem uma ordem. Lembrando que são essas as 4 fontes do direito, e vamos falar das 4. Mas o surgimento da norma para a sociedade, né? O surgimento da norma, a priori, a princípio, na gênese, no nascituro da norma, costuma vir de usos e costumes, do que é usual e costumeiro. E aí eu estava falando dos alimentos que não está previsto em lei executar com 3 parcelas. Eu posso executar com 1, eu posso executar com 2, eu posso executar com 3, com 4, com 5, com 10. Não existe a lei dizendo que é 3. Não existe essa norma dizendo que é 3. Existe a lei dizendo que se dever, tem que pagar. Com 1, por exemplo, devendo 1, eu posso entrar. Mas e o que acontece? Acontece que eu formo um processo, entendem? Eu formo um processo, contrato um advogado ou defensoria pública, junto documentos, aciono o judiciário, faço uma petição para o Estado juiz, faço um pedido para o Estado juiz, elaboro cálculos e aí eu cobro. O dia que eu cobro, o devedor paga. No mesmo dia que eu cobro, ele paga. Uma parcela que ele devia de R$1.000, no dia que eu cobro, ele paga. Vamos botar a parcela de R$300, pequenininha, essas pensões baratinhas, mamãezinha pobre e tal, casou, separou, e aí ela tem direito a R$300 de pensão. Olha como é barato, né? Aí eu movo o judiciário, todo um sistema, contrato um advogado, aí, e o outro lado que lá, a pensão, ela é muito para quem paga e pouco para quem recebe, é igual aluguel. Aluguel é muito para quem paga o aluguel e pouco para quem recebe. Você tem um imóvel alugado, você compra uma casa aí barata, 200 mil, barato, casa, e aluga por R$600. Aí você fica pensando, puxa vida, um patrimônio de R$200 mil alugado por R$600, R$1.000. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Entendem? A pensão é a mesma coisa, a pensão alimentícia, né? Aquele pai está lá trabalhando, entregando lanche, capino lote, fazendo Uber, fazendo o 99 é o nome do aplicativo, faz o 99 aplicativo, e tem que pagar quinhentão de pensão, tem que transportar muito passageiro para pagar quinhentão de pensão, e ele atrasa a pensão. Aí a mamãe fala assim, como é que é? Atrasou? Não, mete na justiça, cadeia para o devedor de pensão. Não é assim que funciona na nossa sociedade? É assim. Isso está na lei? Não está na lei, Na lei está somente o fato de que deveu, tem que pagar, não se fala quantas parcelas. Mas os juízes não estão, atenção, os juízes não estão arbitrando pensão, aliás não, os juízes não estão deferindo decisões de mandado de prisão. Quando se cobra uma parcela, o juiz não manda prender. Está na lei que tem que prender, mas o juiz não manda prender. Quando é 2 parcelas, está na lei que tem que prender, mas o juiz não manda prender. Mas professor, mas aí não é ilegal? Não é abusivo? Não é arbitrário? É, mas não é. Por que o juiz não dá? Porque o juiz entende que às vezes ali foi um atraso eventual,
um caso isolado na vida da pessoa. Ele atrasou só aquela, ele vinha pagando todas, aí atrasou só aquela, aí juntou duas, mas ele vai pagar. Agora se juntou três, não. Aí juntou três, aí é usual, é costumeiro, usa costumes. E de acordo com a jurisprudência que vem decidindo que a partir da terceira expede-se o mandado de mando, que mandado de prisão para o devedor de pensão alimentícia que deve acima de 3 parcelas. Mandado de prisão, 3 parcelas. Entendimento jurisprudencial, juris, direito, prudência, cautela. Por cautela manda prender, e por cautela só 2, não vamos aguardar a terceira. Por cautela 1, vamos aguardar 2, 3. Vocês entendem isso? Então, por cautela, a jurisprudência diz que é a partir da terceira, não a primeira e a segunda, porque aquilo pode ser eventual, aquele atraso pode ser um atraso esporádico, e dando a chance para que a pessoa pague sem ir presa, porque aí piora tudo se for preso, né? Vocês entendem isso? Esta é a jurisprudência baseada em usos e costumes que poderá vir se tornar lei. Qual seria a lei? A lei seria um acréscimo ao artigo do Código de Processo Civil, uma letrinha no código, né? Artigo tal, letra A. O artigo tal fala que se dever pensão alimentícia, mandado de prisão. Aí eu acrescento uma letra A ou letra B lá dizendo que se for 3, é automático. O juiz nem precisa analisar, o juiz já dá o mandado, eu ia falar cana, já dá o mandado de prisão, expede o mandado de prisão, né, nos autos, de acordo com a lei. Mas existe essa lei? Ainda não. Então, doutores e doutores, dentro do tema surgimento da norma jurídica, a norma surge através de uma necessidade da sociedade organizada, sociedade civil organizada, sociedade civilizada, baseada num Código Civil. Código Civil é a conduta, se exige a conduta esculpida, estampada, escrita, positivada no Código Civil. Não é o Código Civil, mas entendem, né? No Código Civil. Estaria no Código Civil a nossa conduta? Está, deve estar. Lembrando que a norma, né, nós já falamos logo no iníciozinho, ela é fundamental, é o direito essencial, é o elemento essencial objetivo que nos para, que sonda que nós estamos submissos dentro da sociedade. Não tem como eu atravessar a rua e dizer, não, aqui é uma terra sem leis. Não, a terra tem leis, tem organização de trânsito, organização do ir, do vir, organização do departamento de trânsito, dos veículos. Se eu sair de veículo, se eu sair a pé, tem também toda a minha responsabilidade dentro da sociedade, a responsabilidade com o meu colega, com as pessoas que circulam. Se eu sou casado, vocês sabiam que toda a questão de casamento ela é disciplinada dentro do Código Civil? Tudo. Antigamente até questão de adultério, né, estava lá previsto no Código Civil, apesar de que ainda, né, o dever de fidelidade ainda consta no Código Civil. Eu devo ser fiel, está escrito lá no Código Civil. Percebem que tudo é disciplinado, tudo é organizado e não parece, mas existe. Então, doutores e doutores, a conduta é exigida pelo Estado, né? Ela é exigida através da norma jurídica. É isso, resumidamente, isso é norma jurídica, né? Aí, voltando aqui, como surge a norma jurídica? Surge de uma necessidade, né? Qual a necessidade? A necessidade de, agora vamos falar de um conceito antigo que vocês viram lá em Introdução ao Estudo de Direito 1, né? Surge a necessidade de positivação, de positivarmos aquilo que é subjetivo. O que é subjetivo? Que está na minha mente. O que é objetivo? Aquilo que é concreto, palpável, aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, aquilo que está na lei é positivo. Se não está na lei, é subjetivo. O subjetivo é aquilo que eu acho, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu subentendo, é aquilo que está na minha mente, é o direito subjetivo. Mas não é o direito subjetivo que
pauta a sociedade, que marca a sociedade, que manda na sociedade. Quem manda na sociedade é o direito objetivo, é o direito positivo, portanto a norma jurídica, né, vem desta questão, vem da necessidade de positivar o direito. Então, aí tem a questão, atualmente é usual e costumeiro se cobrar quando se atrasa 3 parcelas, porque se atrasar a segunda, se atrasar somente a primeira, eu entro com a ação, aí o devedor vai lá e paga. Aí o juiz fala, poxa, tá vendo? Tivesse esperado mais um pouquinho, né? Por prudência, por cautela, jurisprudência tem dito isso. As decisões reiteradas dos tribunais têm dito isso. De forma reiterada, os tribunais têm dito que é a partir da terceira, jurisprudência, direito por cautela, direito por prudência e jurisprudência. Então, doutores, a primeira fonte do direito, a lei. A primeira fonte do direito é a lei. O que é a lei? O que é a norma jurídica? É o direito escrito, é o direito positivado. Código Civil, direito material. Código Processual Civil não é direito material. Professor, aí confundiu tudo, estava indo bem. Confundiu. Qual é a diferença de direito material e direito processual? Toda a diferença do mundo, não é? Direito civil é o manual de normas, direito civil. Aqui está como eu devo casar, qual é o regime que eu devo casar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo me comportar, como eu não devo me comportar. Direito civil. E se fosse direito penal? Direito penal, direito material. Como eu devo agir, deixar de agir, como eu devo fazer, deixar de fazer, o que não devo fazer, e se fizer, serei penalizado, irei pagar pelo meu erro com penas. Direito penal, direito material. Se eu infringir uma norma penal, direito material, aí eu serei processado através do direito processual penal. O processual penal é um processo para aplicação do direito material. O direito processual civil é um processo para aplicação do direito civil. Casei, direito civil. Quero me separar, processo. Direito processual civil será feito um processo utilizando as regras do direito processual civil, do processo, tudo é pelo processo. Mas o que diz o que eu tenho direito e o que eu não tenho direito, não é como será o direito, como será processado o processo civil. Mas o direito está no direito civil, direito material civil. Qual o regime de casamento? Regime parcial, regime universal, regime de separação de bens? Está tudo no Código Civil. O processo é processo, mas o meu direito está aqui, direito civil. Entende a diferença? Direito material e direito processual tem essa grande diferença, uma grande diferença, muito diferente, né? As normas e as leis, as normas jurídicas estão no direito material e direito civil. Agora, se eu for processar, é uma forma de processar, aí são regras de processo, mas o direito está aqui, ó, direito civil. É isso. Então, primeira fonte do direito é a lei. Norma jurídica é a primeira a primeira forma do direito. Bom, falamos do direito positivo, né, que é o direito escrito, né, escrito, e aí tem diversas teorias, tá, pessoal, que a gente vai trabalhar mais adiante, mais à frente, não é, por enquanto nós vamos nos ater a essa questão do mais simples, da positivação do direito escrito. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Então, olha só. Então, primeira fonte do direito, a lei. Segunda fonte, vamos agora, né? Não temos lei, né? Voltar à mesma questão, não temos lei. Temos uma jurisprudência. Aliás, não. Temos usos e costumes. É usual e costumeiro, né? É usual e costumeiro se tomar determinada atitude para determinado caso. Pessoal, um exemplo aí. Vamos sair dessa questão de alimentos para compreender melhor o fato de quando não existe uma lei. Vamos tentar entender isso melhor, tirando os alimentos com outro exemplo, né? Aí vocês já sabem, né? Eu dou 2 exemplos, eu peço 2 exemplos lá na frente. Mas um exemplo fácil, adivinha? Covid-19, né?
Quando eu falo desta questão, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que é uma novidade. Sendo uma novidade, não há leis que disciplinam a questão. Não é isso mesmo? Concordam, né? Quem quiser discordar, fica à vontade. Quem tiver uma opinião melhor, Gislaine, Célio, Mário, Tamara, Laurice, Gustavo, Dino, Cláudio, alguma opinião sobre isso? Não tem normas que disciplinam a questão. Qual é a questão que eu me refiro? Todas as questões que surgem dessa questão, não existe uma norma. E também não existem usos e costumes, porque é novidade. Também não existe jurisprudência e também não existe, doutrina a respeito do assunto. E eu vou explicar o que é doutrina já, né? Olha só, não tem nada por conta da novidade. E aí costumam aparecer diversos regulamentos. O que é um regulamento? É uma lei inferior, é uma lei que regulamenta determinada situação, é uma lei que regulamenta provavelmente uma outra lei. É mais ou menos isso, É isso, mas eu vou explicar de uma forma melhor, Lembrando que a democracia, demo é povo, cracia, a palavra cracia é poder. Então a democracia é o poder que oriunda do povo, que vem do povo, A democracia é o poder que vem do povo. E como que o povo exerce esse poder? Através daqueles que os representam, dos parlamentares. Parlamentares de parla, de falar, que é do italiano, onde surgiu a democracia lá em Roma, do parlamento, Então, passadas essas considerações, olha só, o parlamento, ele exerce a vontade do povo. Qual é a vontade do povo? Ir, vir, se locomover, se remediar, se medicar, e etc e tal, resolver a questão de saúde pública causada pelo problema, que surgiu aí no final de 2019, mais especificamente em março de 2020, foi mais ou menos isso, Exatamente, eu lembro como se fosse hoje, dia 13 de março de 2020, o dia mais sinistro que eu nunca imaginei na minha vida, 13 de março, para mim, não sei se vocês lembram, Vocês costumam lembrar essas datas? A gente costuma lembrar, 11 de setembro de 2001, parece, Vocês lembram desse dia? Eu lembro, eu estava numa padaria, porque é marcante, E aí eu vi aqueles aviões batendo ali na televisão, eu falei, caramba, é um filme isso? E o dono da padaria, não, é verdade, está acontecendo. Eu falei, não é conspiração, e todo mundo lá, A gente costuma lembrar. A mesma coisa 13 de março de 2020, E outros eventos, Nem precisa falar, Vamos falar de conspiração aqui, não, senão dá problema. Bom, o que acontece? Então, doutores, a questão o foco não tínhamos leis. Para quem não sabe, os decretos, eles são de certa forma antidemocráticos. Ah, professor, cuidado, você vai preso, hein? Falar essas questões. Não, pessoal, não tem política aqui, O decreto, ele é um filhote da ditadura, Vocês entenderam, o decreto. Porque é nessa época que surgem os decretos, onde o presidente faz uma lei, assina e manda cumprir. Por quê? Porque o poder de legislar é do parlamento. Quem escolhe o parlamento? O povo escolhe o parlamento faz a lei. Quando o presidente começa a fazer decreto, é uma coisa fora do habitual, fora do tradicional, fora do normal. Pode fazer decretos? Pode, mas é de certa forma uma usurpação do poder, A não ser que não há leis, aí que o estado emergencial, que é o que eu estou dizendo aqui, O estado emergencial, a necessidade de se suprir através de regras, através de um direito positivo, aí eu tenho que fazer um decreto. Aí tudo bem. Aí tranquilo, até mesmo porque o presidente ele é eleito pelo povo diretamente, democraticamente, Então temos aí um decreto democrático, normativo, democrático, Então surge os decretos para regulamentar a vida em sociedade durante o período da pandemia da Covid. Surgem os decretos,
faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, é obrigado a tomar o medicamento tal, é obrigado ao uso de máscaras em determinados locais, fecha, abre em determinadas situações, em determinados locais. Eis as questões feitas por decreto que fecha o fórum, decreto que transforma o fórum num tablet, né? Agora o fórum é um tablet, o fórum não existe mais o fórum, o concreto, né? Os fóruns agora viraram tumbas, né? Tipo pirâmides, né? Tá lá, existe, mas qual a utilidade? Não sabemos qual é a utilidade do fórum, porque não vai ser usado mais. Ah, professor, mas você tá ficando maluco. Não tô não, vocês vão ver, né? O fórum de Planaltina aqui, Planaltina do Distrito Federal aqui, ia abrir e pegou fogo. O fórum de São Carlos, que eu sou filiado de São Carlos lá, né? São Carlos e São Paulo, mandou um comunicadozinho dizendo que tá tendo uns problemas lá, que vai ser tudo virtual. Quem escolheu 100% digital, nem me apareça no fórum. Mandaram uma cartinha para mim. E eu acho que isso vai acontecer em todo o Brasil. Aí a pergunta, é bom ou é ruim? Para quem é da área, está sendo bom, por isso que está dando certo. Os advogados, né, estão preferindo ficar no conforto do seu lar, né, tomar um cafezinho quentinho feito dentro da sua própria casa, né, terno e gravata, bermudão e chinelo, só bota o pé em cima do cachorro e faz audiência. Qual o problema? Nenhum. O juiz coloca a beca, faz audiência, o promotor a mesma coisa, cada um dentro do seu ambiente, né? E telepresencial, e funciona. A exceção aí, doutores e doutoras, é só para o júri, né? Porque o júri, apesar de que o sistema do júri ele é antigo, ele é arcaico, né? Ele é um sistema muito antigo que provavelmente vai mudar. Já existem júris virtuais também, né? Mas o pessoal não está aceitando muito isso não. Bom, mas continuando a aula aqui para não ficar muito prolixo. Oi, boa noite. Eu achei que esse modelo de fórum agora, eu achei que ele tá, pelo menos aqui na nossa região, eu achei que ele ficou mais rápido. Ficou muito mais rápido. Você sabe por que ficou mais rápido? Eu explico por que ficou mais rápido. A câmera aqui mexeu. Você sabe por que ficou mais rápido? Vou explicar por que ficou mais rápido. Quer saber por que ficou mais rápido? Porque se o sistema não funcionar, volta para o tradicional. Aí agora como é que funciona? Agora você está na sua casa, né? Na beira da piscina, rodando a bolinha de queijo, tomando a cervejinha. Aí você quer largar essa vida? Não. Você fala assim, tenho que tocar os processos. Eu fazia 1 por semana, eu vou fazer 3 por dia para continuar nessa vida. E aí o juiz, ó, promotor, técnico, escrevente, aí o advogado se vira, trabalha também, e aí fica tudo melhor para todo mundo. Por que fica tudo melhor para todo mundo? Porque fica mais barato, fica mais confortável, fica mais cômodo. Como as nossas aulas aqui, né? Vocês estão aí no conforto, né? E eu tô aqui no presencial, dentro do prédio da faculdade, com alunos aqui presencial. O sistema tá híbrido, né? Tá híbrido. Mas cada um dentro da sua opção de conforto aí. E aí nós nos esforçamos e nos dedicamos. Quem se esforça é burro, quem se dedica é inteligente, diz o Aurélio Buarque de Holanda. Das antigas, né? Que agora é Google, né? Agora não tem mais isso, né? Mas então nós nos dedicamos para que tudo funcione, e funcionando nós vamos manter o sistema. Entendeu? É isso. Aí vocês procuram chegar no horário, vocês interagem no chat, né? Nós tentamos fazer de tudo para que tudo funcione, para manter o sistema, porque ele favorece. Quem acha que não é bom, aí está aqui presencialmente. Então nós temos a turma presencial também aqui, nas outras turmas do prédio. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que não preferem. Bom, qual é o tema da aula? Norma jurídica. Qual é o motivo de eu estar falando? O surgimento da norma. Quando surge a norma? Quando não existe a norma, deve-se regulamentar uma determinada situação, deve-se positivar uma determinada situação, e na novidade da Covid, houveram os decretos que normatizaram a vida em sociedade. Esses decretos que normatizaram a vida na sociedade são leis. Decreto-lei é lei, não é? É uma lei feita, vamos dizer assim, de certa forma, usurpando um poder que é do parlamento? Sim, é uma lei que deve prevalecer
é uma lei feita democraticamente, né? Existem teorias e existem opiniões contrárias a essa questão. Eu mesmo acho que eu sou contra, né? O decreto, ele é autoritário, de certa forma, porque é uma pessoa, mas ele não é submetido ao parlamento? Mas não é, mas é, né? Se você fizer isso de forma excepcional, tudo bem, porque não é a via comum, não é a via competente. A via competente é o legislativo faz leis, o executivo, ele é o administrador da máquina pública, não é para ficar fazendo leis, né? Mas pode-se decretar, decreto-lei, não é, para poder organizar uma situação como esta, para não cairmos em usos e costumes, doutrina e jurisprudência, até mesmo porque nem existe os costumes, doutrina e jurisprudência, só existe o decreto para amparar uma situação emergencial. Foi o caso no Brasil e no mundo, decreto. Aí eu falei do regulamento, não falei do regulamento? O regulamento é as regras que vão dar vida ao decreto. O decreto é o isolamento, o regulamento é como faremos esse isolamento. Entenderam a diferença de decreto para regulamento? O regulamento é uma sublegislação que vem regulamentar o decreto. Decreto, regulamento. Então qual é o decreto? Isolamento social. Qual é o regulamento? As regras de como será o isolamento. Uso de máscara, o revezamento das pessoas, qual comércio abre, qual comércio não abre, qual fórum abre, qual fórum não abre, nenhum fórum abre, né? Via digital, serviços essenciais que serão mantidos, serviços que não serão mantidos. Então essa é a diferença de decreto e regulamento. Então, doutores, a norma jurídica está aí, surge como primeira fonte do direito, que é a lei é a norma jurídica é a lei, é a primeira fonte do direito, e é nela que devemos nos pautar, nos embasar, devemos beber da lei, da norma jurídica, não é? Então devemos ir primeiro na norma jurídica, e a norma jurídica é o que diz o que nós iremos fazer. Não haver norma jurídica, aí eu dei duas hipóteses, dois exemplos. Não havendo norma jurídica, no caso dos alimentos, eu falei que não há uma lei que diga que é 3 parcelas. A lei diz que não pagou, eu posso executar, executando mandado de prisão. Mas, por usos e costumes, que virou jurisprudência, que existem professores do direito, agora vamos falar de doutrina, depois eu vou um a um, né? Existem professores, que são professores do direito? Quem são os Dr. Legum? Anotem, Dr. Legum, doutores no direito. Estes doutores no direito, que escrevem teses, né, de doutorado, que escrevem teses de mestrado, né, de certa forma estudam determinados assuntos de forma especializada. Estes escrevem teses relacionadas a determinados assuntos e esclarecem, né, as tendências, como por exemplo, no caso da pensão alimentícia, como deve ser pago e por quem deve ser pago, o quantum deve ser pago, quanto é a quantia, né? E em que tempo deve ser pago. Ora, professor, como assim? Deixa eu só dar um pause aqui. Oi? Acho que logo deixa essa lei estar aberta, dá para te ouvir, ela fechou. Ah, tá. Pronto, fechou. Eu ia fechar, mas ela fechou. Pronto. Então, olha só. Então, os doutores da lei, tá? Os doutores da lei são os que escrevem os livros, né? Então, nós chamamos de Dr. Legum, que escreve os livros sobre determinado assunto. Então, eu vou citar a que eu mais gosto, tá? Vou citar aqui a doutora Maria Helena Diniz, né? Que é a que eu mais gosto do direito civil. Eu tenho a coleção, né? Com todos os livros dela, livros antigos, livros novos, eu tenho lá, né? E eu gosto muito. Eu não trouxe nenhum aqui, mas se eu quero saber um assunto de contratos, eu pego o livro Contratos de Maria Helena Diniz, né? Pego lá e aí eu tiro minhas dúvidas, faço a minha leitura, estudo, porque ela é uma doutora no assunto, né? Ela me traz qual é o entendimento, quais são as vertentes, quais são as teses, quais são as opiniões modernas em relação a contrato. Aí eu vejo ali as teses relacionadas ao contrato. E em relação a alimentos, eu pego também uma tese de alimentos. Então, entendem, doutores e doutoras, que
as teses, né, que vêm dos professores que escrevem as teses, que escrevem os livros, que explicam o direito. É só isso. Então, o entendimento doutrinário é um entendimento acadêmico, né? O que estamos fazendo aqui na faculdade? Estamos tendo uma aula de introdução ao estudo de direito 2, cujo o tema é norma jurídica, surgimento da norma, direito positivo, né? E fontes do direito. 4 fontes: lei, jurisprudência, doutrina, usos e costumes, e vamos falar da teoria tridimensional do direito, talvez ainda hoje. Então, esses são os temas da aula de hoje, né? Então, isso é um tema, são temas doutrinários, passados através de doutrina. É o tema do a doutrina é que nos traz os conceitos, tudo conceitual, né? Tudo com doutrinário. Então, essas são as questões, né? Essa é a fonte. Professor, quando você fala de fonte, isso significa dizer o quê? Significa que ao peticionar dentro de um processo para o Estado juiz, ao defender um direito, ao requerer um direito, ao questionar um direito, eu posso basear isso, em primeiro lugar, sempre na lei. Eu digo, existe uma lei que me dá direito a alimentos. Ponto. Qual é a lei? Pego a lei no Código Civil, pego a lei no Código de Processo Civil, né? A lei do Código Civil me diz que eu tenho direito a alimentos. O processo, como eu vou processar isso? Aí eu processo e peço alimentos, né? Agora, quando que eu posso executar? A partir do momento que existe uma dívida, eu executo na primeira. Ah, mas você acabou de falar que não está sendo assim. É, porque surgiu um entendimento dentro da sociedade, através do que é usual e costumeiro, usos e costumes. Surgiu um entendimento usual e costumeiro, usos e costumes. O que é usual e costumeiro? Qual é o uso e costume da nossa sociedade, que acabamos de falar em relação a alimentos? É usual e costumeiro o juiz não dá prisão quando está cobrando só uma parcela, está cobrando uma parcela de 300. Ah, professor, mas a lei não fala que tem que pagar? Fala, mas aí eu mando prender o cara e o cara pagou. Olha o problema, ele nunca atrasou, mas aquele mês o salário dele atrasou, aí ele atrasou, aí puxa, um processo, aí o camarada tem que justificar e tal, aí vocês não perguntam, mas eu mesmo pergunto aqui e eu mesmo respondo. Eu fico pensando aqui, mas e o outro lado lá? A fome não pode esperar, né? Meu pagamento atrasou, mas o outro lado está esperando o pagamento, e como é que fica essa questão? Não fica, é usual e costumeiro, né, se esperar 3 parcelas, porque pode ter sido uma eventualidade no pagamento. Ele sempre pagou e não pagou porque ficou desempregado ou porque atrasou. Aí o outro lado vem e entra com a ação, aí o outro lado vai e paga. Trabalho perdido. Se eu tivesse esperado, não teria processado. Então é usual e costumeiro se aguardar 3 parcelas para se fazer execução. Pode cobrar antes? Pode. O juiz dá? Não. Por jurisprudência, não. Júris, direito e prudência por cautela. A prudência no direito diz que vamos aguardar 3. Deixa o processo parado. Quem trabalha em alguma vara aí vai entender o que eu estou falando, né? Vai saber que é assim. Vai saber que o processo fica parado lá aguardando. Oi? Mas eu acredito que porque hoje o homem e mulher têm direitos iguais. Antigamente era o homem que sustentava. Artigo 226 da Constituição fala isso, né? Exatamente. Olha só, eu ia chegar nesse ponto bem colocado aí pela doutora Gislaine, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei, certo? Artigo 226 da Constituição. Aí a mulher entra pedindo pensão para ela? Não, ela não está pedindo para ela está pedindo para a criança, certo? Que é filha do ex-casal, né? Ela não fez a filha sozinha, então ela pede para a menor, impúber, incapaz de fazer o pedido. Então ela entra representando a criança e pede. Mas por que o juiz não dá na hora? Porque aí o juiz entende que ela também tem que fazer a parte dela, mantendo a menor dentro desse princípio que a doutora acabou de colocar, do artigo 226 da Constituição, onde homens e mulheres são iguais perante a lei. A mulher faz muito mais do que o homem? Normalmente faz, né? Normalmente faz. Mas, né, aí exige-se, né, vamos falar de usos e costumes, jurisprudência e etc. Exige-se uma certa maleabilidade, considerando que eventualmente
né, pode haver um atraso, sendo que a pessoa nunca atrasou. Aí, por uma parcela, o juiz costuma não dar. Espera 2, espera 3. O normal é 3. Isso é só para exemplificar a questão dos usos e costumes. Então, doutores, vamos lá. Falamos do surgimento da norma jurídica, o que é a norma jurídica, que é o direito positivado dentro da sociedade, né? Que é a regra de conduta dentro da sociedade, que é como agir dentro da sociedade civil, sociedade civilizada. Lembrando que sociedade somos nós, sócios do bem comum, da coisa pública, vivemos em uma res pública, coisa pública, república, somos sócios, sociedade civil, tudo baseado onde? No Código Civil. Primeira fonte do direito, lei. Lei, qual é a lei? Código Civil. É o Código Civil, é a regra de conduta na sociedade. Ah, professor, quando eu durmo, eu estou debaixo de uma lei? Sim. Quando eu acordo, a mesma coisa. Ligou a tomada, está pagando ICMS, imposto, ISS, PIS, COFINS e etc e tal. Tomou água, a mesma coisa. Ligou a torneira, a mesma coisa. Abriu o portão, saiu na rua, normas. Casado, Código Civil, regulamento do casamento, né? Então tudo está debaixo de uma sociedade civil organizada através de leis que estão no Código Civil. Fora o Código Civil, existem outras normas de conduta, né? Que são as leis ordinárias, extravagantes, decretos e regulamentos, conforme nós acabamos de dar o exemplo da Covid, né? Um decreto que surge por conta de uma emergência, sendo que a primeira fonte do direito é a lei, então tem um decreto. E aí, para regulamentar o decreto, saber como será o regulamento, como será o isolamento social do decreto, como que eu tenho que fazer? Um regulamento. Olha, o isolamento será uso de máscaras, determinados horários, álcool e gel e tudo aquilo que a gente viu, né? Primeiro vem o decreto, e depois vem os regulamentos, vários regulamentos, regulando a matéria, regulando, mexendo, modificando, até chegarmos numa situação e superarmos o período com leis, porque a lei é a primeira fonte do direito, e ponto final para a lei, fonte do direito, norma jurídica. Segunda fonte do direito, usos e costumes. É usuário costumeiro se dá um mandado de prisão somente com 3 parcelas em atraso, não com 2 em uma. Ah, professor, mas aí fere a lei. Fere a lei, mas é usuário costumeiro e eu já expliquei todos os motivos. Então, segunda fonte do direito, usos e costumes. Eu sempre vou na lei, mas se a lei não atende o caso, usos e costumes. O que é usual? O que é costumeiro? Como se age nessa situação? Aí eu vou lá e sei como, através do que é usuário costumeiro. Supomos que né, já se entenda isso em todo o território nacional. Se entenda que vamos cobrar a partir da 3ª parcela. E aí, quando os casos vão parar na justiça, os juízes dão uma decisão pela 3ª parcela. Prisão só na 3ª. Prisão só na 3ª. Brasil, Distrito Federal, Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, Pará, Acre, Amazonas, Bahia, Recife, né? E assim por diante, né? Tem vários, das 5 regiões. Então significa dizer que a jurisprudência é a decisão reiterada, jurisprudência. Terceira fonte do direito, jurisprudência são as decisões reiteradas, aplicadas por cautela, aplicadas por prudência, né, no direito, para decidir a questão, para decidir o direito. Isto é jurisprudência. Vamos melhorar o exemplo depois. Tranquilo? Então falamos de lei, falamos de costumes, jurisprudência e por último, doutrina. Olha que interessante, né? Doutrina. O que é doutrina, pessoal? Doutrina é isso que nós estamos vendo aqui. Doutrina é uma aula de direito, né? E agora, por que eu estou resumindo o conceito de doutrina a uma aula de direito? Antigamente, muito antigamente, há 500 e tantos anos atrás, nem tanto, né? Menos, né? Mas a doutrina antigamente era considerada somente a doutrina escrita, era somente os livros, né? Os Dr. Legos, os escritores do direito, né? Cadê o livro que eu trouxe? Eu trouxe 3 livros, mas eu vou pegar esse aqui. Tá aqui, ó. Lições preliminares de direito, de Miguel Reale, que fala, né? Que fala aqui sobre introdução ao estudo de direito. Esse livro aqui, ó,
amarelado, velho, antigo, né? Então, para entender, para me introduzir ao estudo do direito e ter esses conceitos de surgimento da norma, né? Norma jurídica, fontes do direito, lei, jurisprudência, usos e costumes, doutrina e a teoria tridimensional do direito, que provavelmente vai ficar para a aula que vem, né? O que eu faço? Eu vou na doutrina, né? Eu ia na doutrina. Agora existem outras modalidades. Por isso que eu digo que doutrina não é somente ler o doutrinador, ler o livro, porque hoje nós temos doutrinadores agora modernos, né, que fazem isso via ambiente eletrônico. Vocês percebem que eu evito usar o termo virtual, porque o virtual traz uma noção de que não é verdade, né? Que é um ambiente simulado virtual, né? Não é um conceito antigo esse virtual. Por isso que se fala no telepresencial, se fala no online e não se fala no virtual. Por isso que o meta do Facebook não está dando certo. Agora é o meta. Ninguém nem quer saber do meta. Ninguém quer saber. Eu não quero. Eu instalei os programinhos de meta. É muito ruim. É fora do normal de ruim. É muito ruim. Vocês chegaram a ver isso aí? O meta não, né? É muito ruim. Talvez o Facebook melhore isso aí. Mas o meta, né, é um ambiente virtual, que você anda com um avatarzinho numa cidade ruinzinha, né, com algo assim, totalmente assim, desestimulante, né, um meta. Talvez melhore isso aí, né, mais pra frente. Mas, voltando à questão da jurisprudência, que é o foco aqui, então existe essa questão, né, do telepresencial e do online. Tá, lembrei, né, eu sou um pouco prolixo, às vezes eu viajo, lembrei. YouTube, né, ou Rumble, né, ou outras plataformas de vídeo, trazem doutrinadores, trazem professores que explicam determinados assuntos, como esse que nós estamos aqui, né? Vídeos sobre alimentos, vídeos sobre cobrança de alimentos, vídeos sobre fontes do direito. Então eu vou lá e assisto, e aí tenho uma noção, né? Então eu tenho doutrinadores. São doutrinadores de conhecimento público notório? Alguns sim, outros não, mas não deixa de ser um aprendizado. Então o aprendizado é válido, né? Às vezes eu tenho um doutrinador famoso que vem e fala, e tem um doutrinador desconhecido que vem e fala a mesma coisa. O aprendizado é o mesmo, então o aprendizado está válido, tranquilo, porque o aprendizado ele é verdadeiro. Então, doutores e doutoras, então falamos do que é a norma jurídica, falamos do surgimento da norma jurídica, falamos que a norma jurídica é uma conduta exigida pelo Estado e que está codificada no Código Civil. Codificado significa dizer que ela é positivada. Se ela é positiva, ela é escrita. Se ela é positiva, ela não é subjetiva. Embora exista uma interpretação, eu posso interpretar, né, e nós vamos falar de interpretação numa aula mais adiante, né? Interpretação das normas jurídicas nós vamos falar mais adiante, mas embora possa interpretar do ponto de vista subjetivo, né? Mas eu estou falando aqui que as normas não são feitas para serem interpretadas. As normas são feitas para serem cumpridas. É uma exigência do Estado. O direito positivo quer promover a ordem social. Que ordem é essa? Vida em sociedade. Sociedade civil, sociedade civilizada, através... A sociedade civil, sociedade civilizada, ela se pauta no Código Civil. Então, eu tenho as normas de conduta. Vou me casar? Código Civil. Vou me separar? Código Civil. Vou ter um filho? Código Civil. Separei, vou pagar alimentos? Código Civil. Bateram no meu carro? Reparação de danos? Código Civil. Né? O que mais que eu posso citar como exemplo? Então, todos esses costumes, todos esses direitos, né, estão codificados no Código Civil. Agora, o que não está no Código Civil? Agora eu vou dar um exemplo claro, fácil. O que não está no Código Civil? Legislação de trânsito está no Código Civil? Não. Aí eu tenho uma legislação especial, uma legislação à parte, que trata o tema de forma especializada. O tema especializado, diferenciado. Então eu tenho o CTN, o Código, ou CNT, Código Nacional de Trânsito, né? CNT, né? CTB, obrigado. Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado. Cláudio deu essa ajuda aqui.
Então, o Código de Trânsito Brasileiro é uma legislação específica, especial, que diz aí como eu devo conduzir o meu veículo e quais são as regras. Por que não está no Código Civil? Por que o Código de Trânsito não está no Código Civil? Pessoal, para normatizar tudo, a legislação é muito ampla, né? Então eu tenho aqui as regras de convivência em sociedade, né? Mais, vamos dizer assim, mais comuns a todos, mais comum não, totalmente comum a todos, né? Se eu tenho vida e se eu estou vivo, e se eu estou vivo em sociedade, Código Civil. O trânsito eu posso ter carro e posso não ter carro, certo? Posso ter veículo, posso não ter veículo. Então essa legislação costuma ser especial. Ela pode até um dia integrar o Código Civil, mas vai ser muito difícil, porque do ponto de vista da proteção aí, né? Ela vem separada, ela vem diferenciada, até por ser mais novo do que a própria existência humana. É isso. Então falamos da norma jurídica, surgimento da norma jurídica, e falamos das 4 fontes do direito. Primeira fonte, lei. Segunda fonte, jurisprudência. Terceira, uso e costume. E por último, ao final, doutrina. Lembrando que a doutrina, ela vem dos doutrinadores, ela vem dos doutores do direito, dos professores, né? Ela vem do estudo. Mas, professor, como que eu utilizo uma doutrina para embasar um pedido jurídico? Ora, a questão do aborto, né? Vamos falar, os temas são sempre polêmicos. A questão do aborto. Como que eu embaso um pedido de aborto na justiça? Como que eu trato essa questão? Quais são as hipóteses que autorizam o aborto? Aqui as hipóteses no Código Penal. No Código Civil não tem isso, né? E no Código Penal proíbe-se o aborto, né? Com as exceções. Tem as exceções, né? As exceções para a mulher que foi violentada, né? Vítima de estupro, algumas doenças que eu não me lembro aqui quais são elas, mas uma delas parece que é problema cerebral, né? É anencefalia? Não lembro se é esse o problema, mas existem as questões que o Código protege, né? E a pessoa é autorizada a fazer. Fora isso, não é autorizado. Entendem? Não é autorizado? Não sendo autorizado, né? Não sendo autorizado, então eu tenho. Qual é a primeira fonte que eu devo socorrer? A lei. O que diz a jurisprudência? Vai estar compatível com a lei. O que é usual e costumeiro no nosso país? Não fazer. Ou se faz de forma clandestina. E quando se faz de forma clandestina, todos os problemas, além do crime, né? Além do crime que se comete quem faz de forma clandestina, tem um risco de morte aí e outras questões mais, né? Então, aí eu me socorro da doutrina. Como assim, professor? Se socorrer da doutrina? Pois é. Existem doutrinadores, né? Isso tem muito a ver com o direito e eu já falei isso em sala de aula. Existem doutrinadores que dizem que a vida, ela não acontece na fecundação do óvulo. Não acontece. Existem doutrinadores que dizem isso. Quem está falando isso não sou eu. Eu não entendo. Eu não sou especialista da área. Não é a minha área. Não mexo com isso. Mas algumas pessoas que se dizem especialistas, né, médicos, pessoas da área de saúde, que dizem que a concepção talvez não exista ali no momento da fecundação do óvulo. Tudo bem, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e tal. Aí começam as questões, né? Nós já falamos isso aqui, né? Seria então no momento que se forma a coluna vertebral? Seria no momento em que se forma o cérebro? Seria no momento em que o feto começa a se alimentar? Seria no momento quando existe uma interação? Qual é o momento que surge a vida? A partir desse momento não pode se fazer aborto. Antes desse momento poderia, em tese. Vocês entendem, pessoal? Eu não sou especialista, não estou dizendo que estou dizendo que existem estas teses na doutrina. E utilizando-se da doutrina, se discutem essas teses, né? Trazendo antíteses, para dar fusão desse diálogo entre tese e antítese, surge uma síntese disto, né? Que é uma tese que vai dizer onde pode, onde não pode, o que pode e o que não pode. Eis a questão. Um método dialético aí, de interpretação. Oi? Mas e o direito à vida? Sim, colocamos esse direito não é depois que a criança nasce. Colocamos o direito à vida em... Pois não. Oi? O direito à vida não é depois que nasce.
Inclusive, o direito da herança também não é depois que nasce. Tá certo. No momento que sabe que a mãe está grávida, essa criança já tem direito. Do ponto E como de que fica essa contradição? É isso que nós estamos debatendo aqui. Como que fica essa contradição? Esta é uma opinião, né? O direito à vida, mas o direito à vida de forma genérica, né? De forma como foi colocada, depende de vários fatores. Em que momento eu tenho a vida? Essa é a discussão. Né? Onde surge a vida? Esta é a discussão. Não estou dizendo que é nem que não é. Estou dizendo do ponto de vista daqueles que discutem, daqueles que discutem entorpecentes, daqueles que discutem a vida em sociedade, então eles discutem em que momento surge a vida, né? As pessoas que são contrárias a essa tese, né? Porque você falou assim, mas e a vida? Mas eles falam que não tem vida, né? Você falou, e a vida? Mas eles falam que não há vida. Então, aí você retoma, porque é um... Oi? Assim, é contraditório, porque se essa criança não tem vida, ela não teria possibilidade de desenvolver, se não tem essa vida. Se bem que se uma criança não gera o cérebro, ela dentro da mãe, ela continua desenvolvendo e quando chega na hora do parto, assim que ela começa a nascer, ela falece. É como eu disse, né? Eu não estou aqui defendendo a posição A, nem a posição B, nem a tese, nem a antítese. Não estou fazendo isso até mesmo porque eu não entendo do assunto com profundidade a ponto de discutir isso. Mas nós vemos constantemente os debates nas câmaras de Constituição e Justiça, o pessoal que faz as normas, o pessoal que é a favor, que é contra o aborto e o pessoal que é a favor. Então a gente observa a posição de cada lado, né? Aí vem as pessoas escrevem um livro e falam, olha, a partir do momento da concepção do óvulo, vamos falar deste momento. A partir do momento da concepção do óvulo, conceber o óvulo, surge ali a vida. E não pode ser mais interrompida, porque ela deve ir até o final, até vir, né, do útero para o mundo, e aí não podemos interromper. Ponto. Né? Aí o outro lado argumenta, né, baseado numa outra tese, e pessoas da área de saúde, não somos nós do direito. Né? Não somos da área de humanos, é o pessoal da área de saúde. Aí eles vêm e questionam, falam, não, mas ali não existe uma vida. Houve a fecundação, houve uma criatura sem vida. Olha o que eles colocam, né? A gente não gosta de ouvir isso, mas são as teses, né? Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo, não disse isso, em nenhum momento disse. Estou dizendo que existem os debates, né? Os debates estão na doutrina. Aí não, a contradição sempre existe. O ser humano, desde a concepção, ele tem os direitos naturais. Eu falo assim, nesse caso, não assim se ele tem alma, se não tem alma. Eu falo nesse caso que que a gente já tem esse direito a partir do momento. Não, o direito, olha só, estou entendendo a sua colocação, mas o direito do nascituro, ele existe e o aborto é ilegal no nosso país, certo? É isso. O direito ao nascituro existe e o direito ao nascituro existe desde a concepção e o aborto no nosso país, ele é ilegal. Essa é a tese hoje majoritária, hoje dominante, que vigora no nosso país, embora o governo atual seja contra isso, não é? Não é verdade? Hoje a tese majoritária dominante. Teria que mudar a Constituição nesse caso. Sim, mas é o que nós estamos falando. O tema da aula é esse. O tema da aula é o surgimento da norma. O tema da aula é usos e costumes, jurisprudência. O tema da aula é a mudança. O tema da aula é quando surge a norma e quando ela muda. E por que ela muda? Aí quais são as fontes? Primeira lei. O que a lei fala? É proibido o aborto, salvo exceções. O que a lei fala? Existe o direito do nascituro. Concebeu, tem direitos, né? Então a lei fala disso.
Agora, aí a doutora falou de contradição. Qual é o contraditório disso? É o contrário, né? Aí vem as pessoas que falam, não, queremos o aborto. E elas trazem o tema delas, não baseado a esmo, quero porque quero, meu corpo, minhas regras. Isso é uma falácia, isso é um argumento falso. De falar é que significa engano. O engano está aí, né? Meu corpo, minhas regras. Aí o corpo da criança, né? Como é que fica? E a vida, como é que fica? Então isso é um argumento falacioso, né? Do falarem. Então o que acontece? Aí eles vêm com estudos doutrinários, é isso que eu estou querendo dizer. Esse que eu estou querendo transmitir. Eles vêm com estudos doutrinários baseados em técnicas de saúde, de medicina, e tentam provar com esses argumentos que eles estão com razão. Mas no momento eles não estão com razão. No momento o aborto é proibido e o direito do nascituro existe. Essa é a tese que vigora, dominante. Oi? Esbarra, doutora, mas... Esbarra, doutora, mas... Por que eu posso falar, né? Se a gente for falar a real mesmo, se for falar a realidade mesmo, né, vocês vão falar, puxa, não é que chato. Oi? Eutanásia, né? A eutanásia também é proibida. Não, sim, esbarra na cláusula pétrea, né? Mas as cláusulas pétreas, né, que não podem ser modificadas, né? Vocês sabem, né, o que está acontecendo no nosso país, né? Não vamos entrar nisso aqui não, porque dá problema, dá polêmica, vamos até preso. Mas a discussão do aborto existe, mas a discussão do aborto existe, tá? Eu coloquei o aborto, eu poderia colocar qualquer tema. O objetivo aqui é explicar que, né, existe uma lei que proíbe, existe uma lei que garante a vida, mas existem os debates baseados na doutrina. É isso que eu queria dizer, né? Existem os debates baseados na doutrina. Professora, só o que eu queria entender é isso. Porque no direito tem essas cláusulas que não podem ser mudadas. Tem, mas é que o objetivo da aula não é esse, né? Senão é uma aula de direito constitucional, eu teria que estar explicando aqui a questão do ponto de vista constitucional, e não é o objetivo. O nosso objetivo é nós entendermos as fontes do direito, né? Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Do ponto de vista doutrinário, essas questões são discutidas através de tese. Aí eu citei o exemplo do aborto, mas sai do aborto. Vamos sair do aborto? Vamos para maconha, uso medicinal da cannabis sativa. Não é crime? Artigo 33 ou 28, usar ou traficar é crime. Usar ou traficar é crime. É crime, está lá na legislação especial 11.343 de 2006. Vamos sair do aborto, vamos para entorpecentes. É crime? É crime, mas existe um debate sobre o canabidiol, sobre o uso medicinal, né? Mas é crime plantar maconha. Tráfico de entorpecentes, 33 e 35, tráfico, associação, 34, é crime, mas existe um debate. Aí não está numa cláusula que não pode mudar. Eu sei, meu amor, mas a questão aqui não é de direito constitucional, não é aula de direito constitucional. Eu não estou discutindo cláusulas pétreas. Foi, vamos dizer assim, foi uma eventualidade nós tocarmos no assunto de aborto. Esquece o aborto. Vamos se concentrar na maconha. Maconha não é cláusula pétrea. É isso, eu não estou discutindo cláusula pétrea. Estou dizendo que como que eu utilizo a doutrina. É o foco aqui, o objetivo é como utilizar a doutrina, né? A doutrina são professores do direito. Os professores do direito vêm e dizem, olha, o uso medicinal pode ser feito assim, pode ser feito assado, mas, embora seja crime, mas existem estes benefícios. Aí vem o pessoal da medicina, vem o pessoal da neuromedicina, você entende isso? Esse é o nosso objetivo, não é falar de direito constitucional. Do ponto de vista constitucional, você está correta. Do ponto de vista do que está sendo tratado aqui, né, o uso da doutrina, a doutrina vem e explica, né, de forma contraditória, contradizendo o que está na lei, por conta de uma novidade. Qual é a novidade aí? A novidade é que existe um grupo de pessoas que entendem que a maconha pode ser usada do ponto de vista medicinal. É proibido plantar maconha no país. É proibido, mas a doutrina diz que o canabidiol, baseado no
tetrahidrocannabinol, né, que é uma substância alucinógena da maconha. Dali se extrai um óleo que as pessoas que necessitam vão tomar gotas 3 vezes ao dia e vão resolver questões. Como é que eu baseio o pedido para a justiça? Existe uma lei que proíbe a maconha. Como que eu baseio o meu pedido? Na doutrina. É isso que eu estou tentando transmitir aqui. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de cláusula pétrea, né? Aí você me falou, mas isso é, o outro não é. É que eu citei o exemplo que dá polêmica, né? Mas, né, aguardem que poderá ter mudanças aí na Constituição, porque o nosso país não está cumprindo a Constituição, né? Mas eu não quero citar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver com a aula, né? Não é aula de política, nem de ciência política, nem de ideologia, nem de constitucional. Oi? Eu falo assim, só no caso de lei mesmo, que tem aquelas que podem mudar e as que não podem. É isso, que algum desses decretos, ele esbarra nessa questão. As leis... Uma questão que, assim, estamos discutindo lá de teológico. As leis, não, pode se discutir tudo, né? Tem aquela coisa escrita. Pode se discutir tudo. O que eu quero transmitir é que quais são as fontes do direito? Lei, jurisprudência, usos e costumes e doutrina. Quando eu peticiono ao Estado, não é? E aí existe um conflito entre lei, por exemplo, né? Uma lei que diz que é proibido, mas eu quero explicar que, embora seja proibido, existe doutores da lei, existem entendedores de determinado assunto, e aí não são da lei, mas da medicina, por exemplo, que diz que determinado tratamento com esse produto que é ilegal, olha só, o objeto é ilícito, mas eu tento convencer o Estado juiz, né, de que se eu fizer uso disto, né, eu poderei salvar uma vida ou ter um conforto ou alcançar um objetivo que é proibido por lei. Aí o juiz vai dar favorável. Não dá favorável, baseado na doutrina, não na lei, de forma ilegal. Aí isso percorre um caminho, 1º grau, 2º grau, 3º grau. Se for um assunto constitucional, como a doutora falou, mas é cláusula pétrea, vai parar no STF. Aí lá, você já sabe. Vale a Constituição lá? Me responde essa pergunta. Lá vale a Constituição? Vale o entendimento deles. Constitucional ou inconstitucional, vale o entendimento. É por isso que tá difícil dar aula de direito constitucional em 2023. É difícil. Vale o entendimento dos caras lá. Vale o entendimento político. Vale o entendimento político. Mesmo no registro civil, às vezes vem aquela norma que a gente tem que seguir. Só que aí logo no fim que coloca tudo aquilo que a gente tem que fazer, aí no fim tem aquele, pode ser ou não ser, quer dizer, é assim ou não. Não, eu entendi a sua colocação, mas... Sim, difícil, nesse sentido, assim, no caso da lei também, que eu acredito que ela está se vendo assim. Eu entendi a sua colocação, está correto, mas eu poderia aqui usar vários exemplos, tá? Lembrando, quando nós juristas vamos nos socorrer de uma ferramenta de trabalho, quais são as fontes que nós devemos nos socorrer? De 4 fontes. Quais são essas 4 fontes? Em primeiro lugar, sempre a lei. Não havendo lei, usos e costumes, jurisprudência e doutrina, né? Sendo que os doutrinadores, eles não são somente doutrinadores da área jurídica, né? Da área de saúde, da área tecnológica. Esses doutrinadores da área de saúde, da área tecnológica, eles baseiam seus estudos em usos e costumes e às vezes em jurisprudência. E eles trazem significativas mudanças na sociedade, podendo até alterar a lei. Aí está o uso da maconha medicinal, né? O canabidiol, né? O óleo extraído da maconha lá, do THC, para uso medicinal, nobre, importante, interessante, que esbarra numa ilegalidade, no artigo 28, no artigo 33, no artigo 34, no artigo 35, todos da 11.343 de 2006, portanto é ilegal, mas salva vidas. Aí tem uma doutrina que contradiz uma legislação.
Por que isso? Agora vem a cereja do bolo para a gente fechar essa aula. Amanhã nós vamos falar de teoria tridimensional do direito. Vamos deixar para amanhã, né? Para fechar aí a cereja do bolo significa dizer o seguinte, que, atenção doutores, por que isso acontece? Por conta da evolução da própria sociedade. Ah, professor, você quer dizer que a lei, ela cai em... eu tenho o uso da lei e ela pode cair em desuso? Pode. A lei deixa de existir? Nunca. A lei nunca deixa de existir. Ela somente deixará de existir através de uma nova lei. Então, através de doutrinas, através de estudos, de especulações, de debates dentro da sociedade, de usos e costumes, né, pode surgir um entendimento de que determinada lei deve ser modificada. Aí vem as questões. Banheiro. É porque se for falar dá uma polêmica. Banheiro de todes, maconha medicinal, aborto e vários outros temas que eu não vou tratar aqui, porque senão a gente perde tempo, né? Vocês entenderam a questão, né? São essas questões que vêm lá na ciência política, tá, pessoal? Essas questões que nós chamamos de estado de coisas, né? Que vêm e trazem uma pauta política e tentam modificar as leis, porque é ilegal abortar, é ilegal usar maconha, é ilegal usar entorpecente, está lá na lei, é ilegal. Mas aí vem todo um debate, né, ideológico. Aí o debate ideológico, ele é um debate falso, mentiroso, enganador. O debate ideológico sempre é enganador, sempre é pernicioso em debate ideológico, mas ele se baseia em coisas verdadeiras, né? O discurso de Marx é verdadeiro, o discurso de Adam Smith, de todos eles são verdadeiros, né? O que se faz desse discurso é que é falso, né? Então essas questões de saúde, por exemplo, relacionadas à maconha, é verdadeiro. O que se faz disso é que é falso, né? Então se usa do discurso para salvar vidas, mas no final o pessoal quer mesmo o uso recreativo da maconha, principalmente agora no carnaval. É isso que o pessoal quer fumar em praça pública, não acontecer nada. Dentro de casa já se fazem isso, não acontece nada, porque a polícia não entra, né? Se entrar apanha do pessoal, tá assim, né, agora. Então é isso. Então, pessoal, para fechar, falamos hoje de norma jurídica, a formação da norma jurídica, sociedade civil, código civil, surgimento da norma, por que surge a norma e das 4 fontes do direito: lei, doutrina, jurisprudência, usos e costumes. E para fechar aí, a lei, ela deixa de existir nunca. Ela é substituída por uma nova lei, havendo uma adaptação da sociedade à norma, né? Havendo uma nova lei, né, de acordo com os novos costumes, de acordo com as novas ideias. É uma espécie de evolução da sociedade através das leis. E é isso. Amanhã vamos falar da teoria tridimensional do direito. E ponto final.